Bom dia, pessoas lindas, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei exatamente em que horário você vai ver esse vídeo, mas enfim, estamos aqui para desejar um feliz dia inteiro para vocês, em nome de Jesus. Gente, como eu falei para vocês aqui no canal, eu queria muito falar sobre família, não quero, falar sobre família, filhos, marido, casa, tudo que envolve o mundo da mulher, tudo que envolve o mundo da família, e eu sei que nós mulheres, tanto as que trabalham fora como as que não trabalham fora, enfim, que trabalham na obra, não, nós necessitamos sermos ministradas sempre. Nós necessitamos de ministração sobre as nossas vidas. Então, por isso, Deus colocou isso no meu coração. E eu converso com muitas mulheres, converso com muitos irmãos, mas foi exatamente por isso que eu resolvi falar acerca desse assunto aqui hoje no vídeo. Eu queria falar hoje sobre filhos. Eu tenho 2 filhos e assim, eu tenho aprendido muito com eles, mas muito mesmo. E tenho aprendido a melhorar, a ser uma pessoa melhor, ainda que seja muito difícil, mas eu tenho aprendido muito com eles. E eu queria ler uma palavra aqui. Bom, antes disso, eu queria falar com vocês a respeito dessa camisa aqui, dessa blusinha aqui que eu tô vestida. É de uma igreja onde eu fui ministrar e sempre as irmãs, né, tem vários temas, né, principalmente mulheres, elas me presenteiam com essas blusinhas tão lindas e eu queria, sempre que eu fizer um vídeo, na medida do possível, eu vou estar pondo, eu tenho várias ali das igrejas onde eu ministro, e hoje é o dia dessa daqui, achei ela especial, bonitinha, às vezes eu não tenho oportunidade muito de vesti-las, aí eu falei, bom, vou estar vestindo aí elas para fazer os vídeos, tá bom? Então eu queria ler uma palavra aqui com vocês a respeito de filhos. É uma palavra que eu acho que todo mundo já ouviu em algum tempo da vida, se nunca leu, mas já ouviu, já viu em algum lugar. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 19, versículo 13, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Em outras traduções fala acerca de tentaram impedir, né? E Jesus não deixou. Ele disse: Deixai vir a mim, nós impeçais, nós embaraceis, enfim. Ou seja, não as retirem daqui. Não tirem as criancinhas daqui. E eu estava lembrando disso porque, assim, eu tenho 2 filhos, como eu já disse anteriormente para vocês. E assim, gente, sempre que eu vou aos cultos na minha igreja, eu levo os meus 2 filhos comigo. Na medida do possível, quando eu posso, eu sempre estou levando eles comigo, os 2. Meu marido trabalha, nem sempre ele pode me acompanhar em todos os cultos à noite, mas quando eu não vou ministrar, quando eu vou ministrar fica um pouco mais difícil, mas ainda assim eu os levo. E aí eu conto com a ajuda dos irmãos, da salinha, enfim. E assim, a minha de 5 anos, ela é mais ou menos comportada. Mas o pequenininho, o Arthur, de 2 anos, ele não para em momento algum. Meu Deus do céu, ele não para. Né? Eu já ouvi diversas diretas, indiretas, sabe, a respeito de filhos, ministrações, palavras e muita teoria boa, mas na prática é bem difícil. E quem tem filho pequeno, como eu, sabe como é difícil. A minha irmã, que hoje já dorme no Senhor, ela dizia para mim assim: hoje eu vou levar o Simon para a igreja. O filhinho dela na época tinha 1 ano. E ela disse: meu Deus do céu, não sei como é que vai ser. Então sempre ela deixava o bebezinho dela com a minha mãe e ela ia para a igreja cultuar. Porque ela dizia para mim: Leia, é quase impossível. E eu sei que é quase impossível adorar, cantar, fechar os olhos e tal, quando você tem um pequenininho ali do seu lado. Ele não vai entender a mesma pregação que você entende, porque as ministrações que fazem no altar não são ministrações direcionadas a crianças, direcionadas a adultos. Então, assim, ela não vai compreender aquilo ali. E por mais que ela fique ali, ela ouça 1 ou 2 minutos, no 3º minuto ela já esqueceu tudo, já quer sair, já quer correr. Ainda mais se ela vê outras crianças correndo, passando por ali, elas vão querer correr. Então, o que acontece com meu filho? Eu fico com ele no colo quase 100% do culto, porque no momento que eu ponho ele no chão, ele quer correr. E meu bebê, o Arthur, de 2 anos,
ele cresceu no altar comigo, porque sempre que eu ia pregar, eu levava ele bebezinho, e ele cresceu ali vendo a bateria do lado. Então, assim, a maioria das igrejas onde eu vou, mesmo na minha, ele quer correr para a bateria. E a bateria da minha igreja, ela fica lá no altar. Então, ele tem que passar por toda a igreja, subir o altar e ir para a direita, ali onde tem o púlpito no centro e a bateria ali à direita. Ele quer ir para lá. E se ele não vê ninguém, ele quer sentar e tocar. E é bem complicado isso. Então eu não posso nem colocar ele no chão por causa disso. Então eu canto, adoro, prego, sinto a presença de Deus, tudo com ele no colo. É muito difícil. E eu tenho encontrado algumas mulheres que elas me questionam, principalmente no próprio culto, né? Porque eu sei que você que vai à igreja deve ter esse grupinho de irmãs lá no fundo da igreja. Um grupinho de irmãs que ficam com os bebês lá no fundo da igreja. A gente vai pro lado de fora, porque eles choram, porque eles querem comer, porque sujaram a fralda, porque eles não ficam quietos. Então, para não atrapalhar o culto, né, entre aspas, né, a gente vai lá pro fundão da igreja ou para fora da igreja, a igreja que tem alguma área reservada, a minha tem, então nós vamos tudo lá pro fundão, fica aquele grupo de mães lá do fundão. Até falei para elas, vamos formar um grupo aqui, as mães do fundão da igreja, né? E algumas delas já foram embora e disseram para mim, não, irmã, não dá. Tem umas que já saem com a bolsa. O que foi, irmã? O culto não acabou? Não, eu vou embora, não dá, eu não consigo adorar, eu não consigo cantar, eu não consigo fazer nada, não dá, tô indo embora. Por causa da criança. Outras dizem para mim assim, por isso que eu nem venho mais ao culto. Porque não tem como, irmã, não tem como. E o bebê chora, atrapalha, eu fico com vergonha das pessoas. E teve uma dessas mulheres que falou para mim assim, em um culto onde eu estava com os meus 2 filhos lá do lado de fora, no fundão da igreja, devido à bagunça que eles fazem, então tem uma hora que não dá. A gente sai para fora. Sai, né? Claro que é para fora. E aí uma delas falou para mim assim, a irmã, é tão chato, né? Eu falei, o quê? Ela disse, vim assim para a igreja com eles, porque a gente não adora, a gente não consegue prestar atenção no culto, a gente não faz nada, a gente acaba ficando nervosa, acaba querendo bater neles e tal. Ah, irmã, não sei como é que a irmã aguenta. A irmã não tem vontade de ficar em casa? Eu falei para ela assim, não, eu não tenho vontade de ficar em casa. Ela disse, não, mas mesmo com eles dois, eu disse, não, irmã. Eu vou dizer uma coisa para você, ao contrário, eu tenho o maior prazer em trazer os meus 2 filhos para a igreja. E olha que o meu marido nem vai comigo, como eu falei para vocês, ele trabalha, então nem sempre ele pode estar comigo. Então eu falo para elas, eu não tenho outra pessoa para me ajudar. Eu não tenho ninguém, por exemplo, eu até tenho alguma ajuda, mas não é sempre. Então se eu não tenho essa ajuda, eu não vou deixar de ir para o culto por causa dos meus filhos. Eu vou para a igreja com os meus filhos. A Valentina corre, o Arthur cai, ele chora, ele quer comer, ele quer sair, ele quer ir pra bateria. Às vezes ele escapa, eu vou correndo, peço ajuda dos obreiros, traz ele pra mim, entendeu? Por favor, não deixa ele subir. E às vezes eu até falo para as irmãs que eu tenho um pouco de saudade dos obreiros de antigamente, assim, nada contra, tá? Pelo amor de Deus, me entendam, tá? Mas os obreiros de antigamente, quando eu aceitei Jesus, os obreiros olhavam para as crianças acabou. Ali elas passavam o culto inteiro sentada. E hoje os obreiros já não são muito mais assim, né? Há algumas exceções, mas não são todos. Apesar que eu também não posso condená-los, porque eu sei que a maioria deles tem medo dos pais das crianças, das mães das crianças, que é um outro assunto que um dia nós vamos tratar. Mas enfim, para os meus eu sempre digo para os irmãos, vocês têm liberdade de pegá-los e trazê-los para mim, né? Porque se eles escaparam é porque eu não consegui segurar, né? Então se eu não conseguir, por favor, me ajude, né? Então eu falei para essa moça, falei para ela, não, eu trago os meus filhos com o maior prazer. Ela disse, irmã, mas atrapalha muito o culto. Eu disse, não atrapalha o culto. Eu disse para ela ao contrário, irmã, quem atrapalha culto não é criança. Eu falei para elas, criança é a presença de Deus na igreja, criança é a essência do Senhor. Falei para ela, criança é o próprio amor de Deus ali dentro da igreja. Falei para ela, crianças não atrapalham o culto. Ah, mas a criança chora, a criança suja a fralda, a criança quer comer, a criança não senta, não fica quieta. Eu falei para ela, a senhora acha que Jesus não sabia disso? A senhora acha que Cristo, a senhora acha que o nosso Yahushua não sabia que as crianças, entre aspas, mais uma vez, atrapalhariam o culto do nosso ponto de vista? Ele sabia. É claro que ele sabia. E eu falei para ela, criança não atrapalha culto, irmã. Sabe quem atrapalha culto? Adulto com atitude de criança. Adulto que anda no culto, que vai ao banheiro a cada 5 minutos. Adulto que conversa, que chama você para conversar, que troca mensagem dentro da igreja. Eu falei, isso atrapalha culto. Criança não.
Eu falei para elas, as pessoas têm que entender que eles são crianças. A maioria das igrejas onde eu vou, graças a Deus, tem salinha. Mas não é todas que tem salinha. Então, nas igrejas que não tem salinha, eu não vou, porque eu não vou ter onde deixar meus filhos. Ora, são os meus filhos, é minha responsabilidade. Eu sei que eu tenho que ensiná-los, eu tenho que ensiná-los a se comportar. Já recebi críticas a respeito disso. Ah, tem que ensinar a criança a ficar quieta no culto. Gente, quem tem filho de 1, 2, 3 anos, sabe do que eu estou falando. Não é nem um pouco fácil. Então, o mais tranquilo é você pegar sua criança e ir lá pro fundo da igreja ou sair pro lado, entendeu? E ficar ali ouvindo a ministração, o culto rolar do lado de fora da igreja. Mas eu jamais vou sair da igreja, eu vou embora por causa dos meus filhos. Deus me deu, são presentes de Deus para mim, são herança do Senhor para minha vida. E eu falei para ela que criança não atrapalha culto. Quem atrapalha culto é adulto que tem atitude de criança, que não para, que conversa, que anda, que vai no banheiro a cada 5 minutos, como eu já disse, entendeu? Mas criança não atrapalha culto. Nesse dia especial, os pais, os parentes, enfim, não sei, estavam trazendo as crianças para que Jesus impusesse as mãos. Eles queriam que Jesus colocasse a mão sobre aquelas crianças e orasse por elas. E a Bíblia diz que os discípulos ali com certeza viram a bagunça das crianças, criança chorando, criança gritando, criança... E eles falaram, não, pelo amor de Deus, e tentaram impedi-lo de fazer tal coisa e até mesmo de tirar as crianças dali, tipo, não importune o mestre, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, vai atrapalhar o culto, vai chorar, não dá, o mestre tem coisa mais importante para fazer. Jesus os parou. E Jesus disse, ei, deixai vindos a mim, não os impeçais, não os proibais. Não tem um outro versículo aqui que eu li em uma das minhas bíblias que fala assim, não os embaraceis, mas deixai-os vir a mim, porque deles é o reino dos céus. Então, em nome de Jesus, não deixe a sua criança fora do culto. Não deixe a sua criança fora da adoração. Vá para a igreja com a sua criança. Ah, missionária, mas é porque as pessoas se sentem incomodadas. Me perdoe o que eu vou dizer aqui. Foi o que eu disse para a irmã que conversou comigo. Ela disse, mas as pessoas se incomodam. E eu disse, olha, tem um ditado que ele é bem grotesco, é uma coisa bem bruta mesmo que eles dizem no mundo, sobre os incomodados que se mudem. Mas não, eu não quero dizer isso para as pessoas, que eu quero que todos fiquem na igreja adorando. Mas eu falei, essas pessoas precisam entender. Elas precisam entender que eu não levei os meus filhos para a igreja para eles atrapalharem o culto. Eu levei eles para a igreja para que eles sejam abençoados por Deus. Para que eles cresçam no ambiente da igreja. Para que eles entendam que o nosso ambiente é aquele ali. É a casa de Deus, aonde eles serão sempre muito bem-vindos. Por isso que hoje, infelizmente, você vai nas FEBEMs, né, antiga FEBEM, nos presídios, a maioria das pessoas, dos homens que estão lá, são filhos de crente. A maioria dos filhos de crente, nessa geração que chegaram aos seus 17, 18 anos, saíram da igreja. Por quê? Porque a vida deles na igreja era levar beliscões, ficar quieto, cala a boca, senta aí, não faça barulho, o culto está começando, e a criança ficava lá sentada com a Bíblia na mão, cantando hino da harpa, como se ela estivesse entendendo todo o trajeto do culto, e a criança não está entendendo isso. Por isso eu louvo muito a Deus pelas salinhas. Porque as salinhas ministram para as crianças uma ministração para crianças direcionada a elas. Mas quando a igreja não tiver salinha, ou seu filho não ficar na salinha, em nome de Jesus, não vá embora. Não saia do culto, fique ali. Entenda que é a vontade de Jesus e olhar para você e dizer, ei, minha filha, não vá embora. Não os impeçais, não os proibais, não os embaraceis, deixai-os vir a mim. Deles é o reino do céu. Deles, da tua criança, do teu filho. Deus tem prazer quando vê você pegando o seu filho e levando para a igreja. Ele chorou, sai. Ah, missionária, acho que está atrapalhando o culto. Vai pro lado de fora, fica ali, mas não perca a tua bênção por causa disso. Não deixe de ir ao culto por causa do seu filho. Não fique pensando o que as pessoas vão achar. Pense o que Jesus vai achar. E o que Jesus vai achar está bem claro aqui. Não os impeçais. Jesus disse, deixai os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ou seja, a presença das crianças ali, Jesus fez o que ele tinha que fazer. Impôs as mãos sobre as crianças e os abençoou. Então assim, traga a sua criança para a igreja para que ela seja abençoada. Traga a sua criança para o culto para que ela seja abençoada. Não tem salinha, vai ser difícil, eu não vou adorar, eu não vou conseguir me ligar com Deus. Mas pelo amor de Deus... Seu filho tem 1, 2, 3 anos, eu não sei em que momento você se converteu, enfim. Mas quantos cultos você já teve a oportunidade de adorar, de sentir Deus, de dar glória, de participar, de cantar, de ministrar, de louvar, de se entregar para Deus no culto, de dar um culto verdadeiro sem que nada ali te impedisse?
Você teve essa oportunidade. Aí agora você tem um filho e não quer ir para a igreja porque você não consegue adorar. Meu amor, minha querida irmã, meu querido irmão, para todas as coisas há um tempo determinado debaixo do céu. Agora é tempo de você levar o seu filho. Ah, mas eu não consigo adorar. Mas leve-o para adoração. Agora é o tempo de você cuidar do seu filho. Vai passar. Daqui a pouco ele vai crescer. Quando eles começarem 5, 6 anos, o comportamento vai mudando. 10, 11, muda mais ainda. A pré-adolescência é um período difícil, que um dia eu quero falar sobre isso também. Por que que a pré-adolescência e a adolescência é um período difícil? E depois chega a maturidade, enfim, mas há um tempo determinado para todas as coisas. A maioria dos pais que eu conheço hoje, que já tem filhos grandes, eles olham para mim e falam assim, olhando pro Arthur, e dizem, ai, missionária, eu sinto tanta saudade de quando meu filho era pequenininho. Então eu também quero ter saudade, mas eu quero ter saudade desse bom tempo que eu passei com eles. Indo com eles ao culto, eles saindo correndo, eu vou atrás dele, busco ele, trago ele de novo pro colo. Chorou, levo ele pra fora, dou alguma coisa pra ele comer, volto pro culto de novo e adoro. Isso é insistência, é perseverança. Eu não vou deixar minha bênção. Meu filho veio para me abençoar. Meu filho não é que, como Jesus falou, não é impedimento, não é embaraço, não é empecilho, não. Meu filho é canal de Deus para me ser ainda muito mais abençoada do que eu já sou. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, enfim. Entenda o que Cristo está te dizendo hoje. Traga o seu filho para a igreja. Não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Se tem salinha, glória a Deus. Mas se não tem, seja você a salinha do seu filho. Pegue ele no colo, adore com ele, cante com ele, profetize com ele, faça obra com ele. Eu já preguei várias vezes com minha filha no colo, a Valentina, quando ela tinha por volta de 1, 2 anos. Eu cheguei a pregar com ela no colo. Eu usava um canguru com ela aqui porque ela não ia com ninguém. Ela era muito apegada a mim. E eu já cheguei a ministrar com ela no meu colo. Meu marido já chegou a adorar a Deus lá na igreja com o Arthur também no colo. São os nossos filhos, a nossa vida, a nossa família. O que é bonito é para se mostrar. Então eu subo no altar toda feliz com os meus filhos. E quando eu acabo de pregar, meu marido às vezes solta, porque eu falo para eles, amor, quando eu acabar de pregar, pode deixar eles ir até mim. Meu marido solta, eles dois sobem correndo no altar. Eu recebo aquele abraço tão gostoso. Mamãe, mamãe. Um senta do lado, outro senta do outro, senta no meu colo. Às vezes eu vejo que eles querem bagunçar, pegar copo no altar, bagunçar. Eu pego eles e desço. Mas para mim é um prazer, para mim é uma bênção. Para mim, assim, eu estou pondo e expondo para todos ali verem o que Deus fez comigo. A minha vitória, a minha vida é a minha família. Então, em nome de Jesus, não impeça os seus filhos de irem à igreja. Não impeça os seus filhos de estarem no lugar da adoração. Os incomodados, um dia Deus vai tratar na vida deles, eles vão entender e compreender. E geralmente as pessoas que se sentem incomodadas são as que não têm experiência de ser mãe e pai. Porque os que já têm, já entendem. E diz, fique em paz, irmão, eu sei como é que é. Entende. Agora, às vezes, quem não tem, não entende. Mas fazer o quê, irmãos? Paciência. Se você só fizer o que agrada as pessoas, você vai ser infeliz. Faça o que agrada a Deus, o que te deixa feliz. Leve os seus filhos para a igreja. É difícil? É complicado? Mas é a sua herança, a sua bênção e a sua vitória. Perceba que quando Deus dá ordem aos pais, ele diz, ensina os teus filhos. Ele está falando diretamente aos pais. Ele não diz, ensina aos teus sobrinhos o caminho que ele deve andar. Ele não diz, ensina os teus netos no caminho que ele deve andar. Ensina os teus primos. Não. Ele foi direto nos pais. Ensina os teus filhos. Quando ele diz filhos, ele está falando diretamente aos pais. Ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar. E mesmo quando forem velhos, não se desviarão deles. Então, pai, mãe, ensine os teus filhos. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas a maior responsabilidade é sua. Então, em nome de Jesus, não deixe de ir ao culto por causa dos seus filhos, dos seus bebês. Vá ao culto, adore com eles no colo, chorando, pega no colo, vai no banheiro, tem uma conversa, volta de novo com ele, chorou, vai para fora, assiste o culto dali, dá glória, volta, senta de novo. São só 2 horas, no máximo 3 horas de culto. Aguente. A sua vitória é maior que isso. A ordem não é minha, é de Deus. Não os impeçais. Dele é o reino dos céus. Tudo que Deus quer é impor a mão sobre a sua criança e abençoá-la em nome de Jesus. Tá bom? Que o Senhor dos Exércitos te abençoe. Que o Machia te abençoe. Que o nosso Yahushua Hamashia te abençoe e te dê vitória. Que o nosso Deus
te encha de sabedoria e graça, força para criar os seus filhos. Esse é o meu desejo de todo o coração, te dê paciência e tempo, que é o que os filhos mais precisam e é o que a gente tem, usa com todo mundo, mas não usa com eles. Tempo e paciência. Use o seu melhor para os seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.